Fundação Roberto Marinho e Rede Globo apresentam... Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo, porque está começando o Globo Cidadania, um programão cheio de boas notícias. Este mês nós prestamos homenagem aos professores que nos ensinam, nos educam, nos orientam. Um bom professor faz muita diferença na nossa vida e olha, fica para sempre na nossa memória. Aqui no nosso cenário, a gente vê as fotos de mestres queridos que alunos de todo o Brasil compartilharam com a gente. São lindas, né? Ser professor é realmente um dom. Hoje, no Ação, nós vamos conhecer um músico inglês que descobriu essa vocação para ensinar aqui no Brasil. Além de dar aulas de música a crianças e jovens, ele também criou um festival no Rio de Janeiro, onde os alunos pudessem se apresentar. Agora, vamos conhecer os outros destaques do dia? Vamos lá! Filmes, jogos e discussões em grupos são algumas maneiras de se preparar para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Veja essas e outras dicas no Globo Educação. No Globo Ciência você vai descobrir as novas tecnologias para se proteger do sol e evitar o câncer de pele. Você costuma jogar dinheiro nas ruas? Tem certeza? No Globo Ecologia você vai saber quanto custa jogar lixo no lugar errado. Abrir o próprio negócio está entre os 3 principais sonhos do brasileiro. As opções são muitas, mas os caminhos não são fáceis. No Globo Universidade você vai ver como desviar dos riscos e fazer dar certo. Um violino e um violoncelo. Os instrumentos nas mãos de músicos de continentes diferentes. O ex-aluno é carioca, o professor, inglês. O Ação vai contar a história dessa dupla que hoje faz da música clássica a razão de viver de muitos jovens. Exame Nacional do Ensino Médio, ou Enem. Só de ouvir essa sigla, eu tenho certeza que tem muita gente aí em casa com friozinho na barriga, né? Esse período entre a conclusão do ensino médio e a tentativa de uma vaga na universidade é de muita expectativa, de ansiedade mesmo, para os alunos, para os pais, para todo mundo que está em volta. As provas do Enem já são na semana que vem. Ai, já se deu conta disso? Para se sair bem nesse teste, não basta estudar, não. Tem que saber escrever, argumentar, interpretar e, é claro, estar por dentro do que está acontecendo no mundo à sua volta. Vamos saber mais sobre o Enem agora no Globo Educação. O Enem é um exame nacional do ensino médio. É um exame para avaliar o ensino nacional, né? Ele visa avaliar o conhecimento adquirido pelo aluno e, ao mesmo tempo, analisar o conhecimento de mundo dele. Bom, atualmente é necessário você prestar o Enem para ver a situação, se você consegue ingressar nas universidades públicas. Vou fazer o Enem porque eu acho que é um meio de ver como eu estou nos meus estudos e também eu posso tentar entrar em alguma faculdade que seja boa. Por diferentes motivos, pessoas de todas as idades fazem o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Tem os que querem ganhar uma bolsa na universidade particular, os que querem uma vaga na universidade pública e os que fazem a prova para simplesmente testar seus conhecimentos. Mas qual a melhor forma de se preparar para o exame? Como estudar para o Enem? Na Escola Martin Luther King, os alunos encontram aulas criativas e ajudam uns aos outros a se prepararem para o Enem. No terceiro ano do ensino médio, um dos assuntos mais comentados é o Enem. E agora a gente vai saber o que pensa essa turma sobre a prova. Olá! Bom dia. Então, gente, o nosso Globo Educação é sobre o Enem.
E eu queria saber aqui, nessa turma de terceiro ano, quem já fez no ano passado, ou até no primeiro ano, o Enem? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quem vai fazer o Enem? Todo mundo, sem exceção. Tem uma exceção, então. Então, vamos conversar. Eu vou sentar aqui com você. Me conta por que você não vai fazer o Enem. Bom, eu não vou fazer o Enem porque eu não tinha CPF, né? E aí eu acabei não podendo me inscrever porque era obrigatório. Mas aí, quais são os seus planos? Fazer no ano que vem ou você vai tentar uma faculdade que não precisa do Enem? Bom, eu já queria entrar numa faculdade ano que vem já mesmo, né? Então, me conta uma coisa. Você fez no ano passado. Fiz. O que você achou? Foi legal, foi uma experiência bem bacana. Eu cheguei atrasado no primeiro dia, então não pude fazer. Mas aí no segundo dia eu fiz. Então você fez metade, né? Fiz metade. E no segundo dia, o meu único problema acho que foi mais o tempo mesmo. Porque era muito texto a prova, tipo, nossa, era muito texto. O que você não vai fazer esse ano, então, que você acha que você cometeu de erro? Deixa a redação por último. Fazer primeiro a redação pra depois fazer a prova. Então, vocês sabem como administrar melhor o tempo? Por exemplo, das 4 horas, 1 hora para redação, 3 horas para responder o resto das perguntas. Eu acho bom deixar pelo menos 1h30 para fazer a redação, porque dependendo do tema você ainda tem que pensar muito, discutir meio com você para saber o que você vai falar, que ponto você vai abordar. Mas as questões mais fáceis é bom fazer primeiro, depois as que você tem mais dificuldade, e aí a redação. E se logo você dá de cara com uma coisa que você tem dificuldade, você já começa a ficar mais nervoso. Acho que o Enem é uma prova mais interpretativa, né? Você tem que estar atento à prova inteira, você tem que estar preparado para aquilo. Então, geralmente, tem uma questão, uma das alternativas vai estar muito parecida com o que eles querem. Só que esses textos que eles dão são muito direcionados, eles querem aquela resposta certa. Só que nas alternativas tem respostas possíveis. Então, se você estiver com medo, assustado, a primeira que você olhar, você vai falar, é essa. Como é que vocês diriam que é a melhor forma para se preparar para o Enem? Eu acho que você tem que pegar a prova para fazer, não só, por exemplo, fazer no primeiro e no segundo ano, mas as provas estão disponíveis na internet, se você quiser, você pode ir lá, pode pegar, fazer. A cada 100 inscritos no Enem, cerca de 73 fazem o exame para entrar na faculdade. 15 querem testar os próprios conhecimentos. 10 pretendem conseguir um bom emprego. E o restante não soube responder. A importância do Enem na avaliação do ensino médio é a de constatar até que ponto o aluno conseguiu chegar no fim da educação básica. Porque é importante que ele experimente fazer os exames antes do seu terceiro ano, primeiro, para testar até que ponto ele está bem em relação ao desenvolvimento das competências, e depois, pelo outro fator fundamental dessa prova, que é o fato de ela ser uma prova que cansa demais o candidato. A Rafaela é aluna do segundo ano do ensino médio, mas já está se preparando para o Enem, né? Isso. E ela conta com a ajuda da mãe dela, que é professora de biologia. Te ajuda muito em casa, sua mãe? Ajuda bastante. De que forma sua mãe te ajuda a estudar para o Enem? Ela ajuda muito quando a gente vai fazer trabalho em grupo, ela sempre está me dando muitas ideias. Ela ajuda muito em qual tipo de material eu posso usar, qual tipo de livro é melhor para determinado assunto. Ela está sempre só de apoiando. biologia ou ela te ajuda em geral também? Por ser a matéria dela, de modo geral, mais em biologia, né? A gente pode ir lá na sua casa, conhecer sua mãe e conversar com ela também e ver como é que é essa dinâmica de vocês estudando juntas? Pode, com certeza. Então, vamos lá. Vamos. Você vai fazer para testar agora o Enem? Vou, tô com a inscrição feita, eu já tenho feito algumas provas em casa, que eu imprimo na internet, faço o mesmo esquema de tempo, fico com uma água, um chocolate, alguma coisa para sentir mesmo. E aí eu vou realizando a prova em casa, depois eu peço a ajuda da minha mãe, da minha irmã para corrigir. Que às vezes eu fico assim, corrige para mim, para ver como foi. Para já ir me adaptando, né? E nesse ano, em outubro, eu vou fazer mesmo. Vou na escola fazer junto com o pessoal de terceiro ano mesmo, para sentir mais como é. Porque aí você é diferente, quer dizer, não é valendo, mas é a sensação mesmo do dia, né? Das 4 horas de prova. Sentir como é o nervosismo, você tá lá vendo outras pessoas na sala que também estão buscando a mesma coisa que você. Eu acho que tudo isso influencia muito, né? O que todo mundo conversa comigo muito é que acha que o principal que possa atrapalhar é o nervosismo e não o conteúdo. Porque ela tá com tudo arquivado, todos os jovens. Arquiva desde mais ou menos a partir dos 7 anos de idade. E isso é o que os pais têm que insistir muito.
O que você tá lendo? O Engels, né? Porque eu acho que o principal é esse equilíbrio que você tem que ter da sua mente em relação ao seu corpo e vice-versa. E é isso que faz com que você consiga simplesmente pegar lá o que está arquivado no seu computador memorial, que você aprendeu ao longo de todos os anos. O papel da família no preparo do aluno para o Enem é de incentivá-lo, por exemplo, na leitura de jornal, levá-lo a atividades culturais, né, extracurriculares, como teatro, cinema, incentivar também a escutar músicas que não sejam típicas da geração, né? Enfim, como fomentadora mesmo dessa questão do crescimento cultural do aluno, né? Estudar em grupo sempre é uma boa estratégia, porque faz com que lacunas da sua formação possam ser preenchidas por alguém que é da sua faixa etária, alguém que fala como você, que convive no mesmo tempo histórico, né? Que tem as mesmas referências, mas que pode trazer um repertório cultural diferente. E esse grupo de alunos resolveu se reunir para estudar junto. Cada um sabe um pouco de uma matéria, assim todos se ajudam. Quem é bom em matemática aqui, por exemplo? Sei um pouco. Henrique, você também? A gente se ajuda. Quem é melhor em história, geografia? História. Geografia. Eu gosto de geografia. E aí todos se ajudam. Exatamente. Como é que vocês resolveram montar esse grupo? Quem teve a ideia? Bom, foi coletivo, né? Vontade de estudar. Vamos fazer um grupo, assim, já éramos amigos, né? Da mesma turma? Exatamente, desde o primeiro ano do ensino médio, mais afinidade. Então vamos montar um grupo de estudo, porque certas matérias a gente tem dificuldade, e eu sei que você é boa, eu sou melhor e tal. E aí nós decidimos, e aí foi. Na teoria parece ótimo, incrível. Tá dando certo? Tá, porque é uma coisa meio descontraída, né? A gente vai estudando e se divertindo ao mesmo tempo. Pois é, mas não tem mais diversão do que estudo, não, né? Não. É, porque assim, a maioria dos temas que a gente traz é atualidade, mas focada em redação, nisso. Então, é uma conversa descontraída, mas ao mesmo tempo a gente traz fatos, traz essas coisas. Discutem o assunto, porque é importante também no Enem você ter pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. A interdisciplinaridade, exatamente. Você conseguir fazer isso. Então, juntos vocês discutem e depois todo mundo faz uma redação, é isso? Um lê do outro? Como é que funciona? Nós nos reunimos, né? Poucas vezes durante a semana, geralmente aqui na biblioteca. E aí depois a gente combina uma data para poder fazer a redação, entrega de redação. E nós mesmos fazemos as trocas entre nós mesmos. Exatamente. Tem algum professor envolvido nesse grupo de estudos? Não, diretamente não. A gente até pede ajuda às vezes da professora de português para poder corrigir. Como vocês falaram da redação, a redação é metade da nota da prova do Enem, então eu achei que vocês estavam também fazendo em função disso, né? E como é que está a redação de todo mundo? Melhorou muito desde o início. Vocês estão tendo progresso, evoluindo com esse grupo. Sim. O mais legal disso é que a gente consegue ver o progresso cada dia. Uma das habilidades que o Enem avalia é a troca de informação para refletir sobre um tema e entender os vários pontos de vista, como esse grupo faz. Então é o seguinte, a gente vai fazer uma gincana agora para saber se vocês estão a par das atualidades. O representante do grupo 1 faz uma pergunta para cá, vocês têm um tempinho que eu vou dar para conversar entre si. Na verdade, as respostas são verdadeiro ou falso, tá? São afirmações que vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso. O grupo 2 vai fazer também perguntas para o grupo 1, e aí vocês vão conversar e a Ana vai dizer se é verdadeiro ou falso. Vamos tirar para o ímpar para ver quem começa? Vocês começam. Cientistas noruegueses anunciaram o primeiro caso de gravidez masculina. Não é falso? Não é falso porque é falso. Paula. Falso. Sim? Certo. O primeiro clone do mundo foi a ovelha Dolly. Verdadeiro. Certo? Certo. Vai. Cientistas brasileiros estão desenvolvendo uma vacina contra o vírus da AIDS. Tempo final, vamos lá. E aí, gente? Verdadeiro.
Tá certo, gente? Certo. Ok, ponto pra vocês. A gripe aviária é causada por um vírus hospedado em suínos. Verdadeiro ou falso? É falso. Falso. Ponto! Algum desses temas cairia no Enem? Poderia ser. Da vacina da AIDS, né? Com certeza. Das manifestações. Se vocês tivessem que escolher um desses temas para fazer uma redação, qual vocês escolheriam? As manifestações. Manifestações, todo mundo tá super por dentro das manifestações, com opinião. É que as manifestações pegaram bastante o jovem também, né? Então a gente acabou se integrando muito nisso. É um filme argentino e que tem muita coisa para ser discutida. Os alunos da professora Denise participam de uma atividade interdisciplinar com outros professores. Eles assistiram ao filme Medianeiras, que fala dos relacionamentos nos dias atuais. E agora fazem relações com as matérias que estudam na escola. Olha, assistir a um filme é importante porque hoje em dia nós temos que trabalhar com todos os tipos de texto, não é? Textos verbais, não verbais, híbridos. E o trabalho com imagem é importante porque isso atrai bastante os alunos. A gente escolhe um filme que tenha alguma relação com as coisas que a gente está vendo, né? O Medianeiras é um deles, que tem muita coisa para ser discutida, história, geografia, relacionamentos virtuais, enfim. Então a nossa preocupação é sempre essa, fazer um roteiro de perguntas, até para que eles saibam que isso está sendo avaliado. Lembra daqueles comentários no próprio filme, em que o casal, eles tentam conversar, eles tentam se acertar? O cinema pode ser explorado de diversas maneiras na sala de aula. A professora Natália também usa filmes para fazer um debate entre os alunos sobre os protestos no Brasil e a Primavera Árabe. Mas a gente também não pode esquecer, né, que a internet ela foi o grande... que levou mesmo à evolução da Primavera Árabe, né? Debates como esse que você fez hoje em sala de aula, eles acontecem sempre a partir do primeiro ano do ensino médio para preparar os alunos para o vestibular e também para o Enem. Isso, porque a ideia é que eles estejam preparados o tempo todo. Se eles têm uma continuidade, é muito mais fácil do que se ele acumular todo esse estudo no terceiro ano. Então, a ideia é que o debate desenvolva o senso crítico desses meninos e meninas, né? E quando ele já está no terceiro ano, próximo a fazer o Enem, ele tenha várias argumentações, ele aprenda a fazer isso, argumentar. Argumentar. Para a redação é muito importante, exatamente, né? Eu falo para eles que o importante não é exatamente a opinião em si, mas o mais importante é a forma que você argumenta. Defender, né? A forma que você defende a ideia. A argumentação ela é muito necessária, principalmente nas redações. E esses debates ajudam a mantê-los informados, né? Atualizados também. É uma forma de ele ficar imerso nesse conteúdo, né? Para se dar bem na redação do Enem, você não pode tropeçar na gramática. Precisa entender o que a redação pede, estar afiado para defender as suas ideias. Organize as informações no papel com dados que reforcem o que você disse. Mostre que você sabe escrever um texto com começo, meio e fim. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma atividade diferente, porque nós vamos trabalhar com o desenvolvimento de argumentação, tá? Para depois a gente usar nos nossos textos. As desigualdades sociais brasileiras provocam o aumento da violência urbana? Aqui na Escola Técnica Estadual de São Paulo, a ETESP, se divertir com jogos de tabuleiro e corrigir as redações dos colegas também são formas de estudar para o Enem. Vocês são contra ou a favor? Então, eles têm que criar, desenvolver argumento para defender o seu ponto de vista. Aí o mediador, ele começa a fazer questionamentos entre os outros alunos para ver quem é que venceu, né, o debate. Isso vai acabar acarretando prejuízo nas vendas. Uma das coisas que pode ser um diferencial, né, na prova, no texto em si,
é ele ter bons argumentos, porque tem um critério que é seleção de argumento. Então, é para isso que a gente faz toda essa dinâmica. Vocês vão se colocar no lugar de avaliadores, né, do Enem. Então, há 5 competências que a gente precisa observar, né, que o aluno domina. A primeira delas é a norma culta. A segunda competência é a relação de tema e texto. Mais precisamente, se o aluno ele compreendeu e interpretou bem a proposta e se ele também compreendeu qual é o tipo de texto que ele vai ter que desenvolver, que no caso a gente sabe é uma dissertação. Terceira competência é a competência que vai analisar a seleção de argumentos. E a quarta competência é sobre a estrutura, né, do texto, e a quinta competência é a proposta de intervenção, né, que é uma solução que ele tem que propor para esse tema que ele está debatendo. O Enem é uma prova que exige muito mais do que decorar fórmulas. É preciso entender, interpretar e fazer relações entre as matérias. E a gente viu também que o aluno que faz o Enem precisa estar por dentro dos acontecimentos do país e do mundo. Depois que eu fizer o Enem e tirar uma nota boa, eu vou sair para comemorar com os meus amigos. E talvez visitar meus professores, agradecer todo o esforço. Eu vou comemorar minha nota boa no Enem dormindo, porque eu vou estar cansado. Um programa da Fundação Roberto Marinho, Canal Futura e Rede Globo. Educação é fundamental em qualquer situação, né? Em casa, na escola, na rua. Ainda hoje, no Globo Ecologia, nós vamos falar sobre o problema do lixo nas grandes cidades. No Rio de Janeiro, uma nova lei já está punindo quem joga lixo no chão. Pois é, limpa e organizada, a cidade maravilhosa vai ficar ainda mais bonita, pronta para receber os milhares de turistas que chegam à cidade para curtir o verão. E você, já está preparado para o verão? No próximo bloco, a gente vai conhecer as novas tecnologias para se proteger do sol e aproveitar a estação mais aguardada do ano, sem deixar a saúde de lado. É logo depois do intervalo, não saia daí que eu te espero aqui. Como é que é isso, uma roupa com proteção UV? Quer dizer que as roupas que a gente faz filtram 98% da radiação UV, UVA, UVB, né? Vem chegando o verão. Pois é, o ano passou e amanhã, já começa o horário de verão. É só na hora que a gente ajusta o relógio que percebe que a estação mais aguardada do ano está mesmo chegando, né? E você já está preparado? Praia, piscina, cachoeira. O que você está planejando para amenizar o calor e curtir a estação mais quente do ano? Bom, seja quais forem os seus planos, não dá para esquecer de se proteger do sol. Nós vamos conhecer agora as pesquisas e as novidades que já estão disponíveis para a gente se proteger do sol e evitar o câncer de pele. No ar agora, Globo Ciência. O sol é fundamental para a nossa saúde. É ele que ativa a vitamina D no nosso corpo, importantíssima para os dentes, para o crescimento e para a fixação do cálcio nos ossos. Mas sol demais pode ser perigoso. A exposição excessiva aos raios solares é a principal causa do câncer de pele. E pessoas que vivem em países ensolarados como o Brasil correm mais riscos. Então, como fazer para dosar o sol nosso de cada dia e como a ciência pode ajudar na prevenção do câncer de pele? Até o final dos anos 50, ninguém sabia que o sol podia fazer mal à saúde. Tanto que a moda era passar bronzeador. Quanto mais dourada a pele ficasse, melhor. Mas na década de 70, foram descobertas falhas na camada de ozônio. Sem essa camada, o nosso planeta perde a proteção contra um dos raios ultravioletas mais nocivos, o UVB. A radiação UVB incide com mais intensidade sobre a Terra no verão, deixando avermelhado o corpo de quem não se protege e causando o envelhecimento precoce da pele. No final da década de 90, os casos de câncer de pele aumentaram 1000% em relação aos anos 50. Atualmente, a Austrália é o país onde mais surgem casos dessa doença. E no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o
câncer de pele é o que mais atinge os brasileiros, representando 25% de todos os tumores malignos. Então, como fazer para se expor ao sol sem correr riscos? Quais são os riscos da exposição excessiva ao sol? Os riscos são vários. O mais importante é o câncer de pele. Além disso, você pode ter o fotoenvelhecimento. Você pega uma pessoa que trabalhou a vida inteira no sol, mesmo que ela não tenha feito câncer de pele, ela certamente vai ter uma pele muito envelhecida. Agora, o risco maior é o câncer de pele. A maior parte dos tipos de câncer de pele aparece em que região do corpo? Esses tendem a aparecer muito na área da face, porque é a área mais exposta, é a área que a pessoa está sempre tomando sol, até quando anda na rua. E na face, a área mais vulnerável é sempre o nariz. E a orelha, né? Homem, por exemplo, não tem cabelo, fica exposto. É verdade. Pode ter incidência também? Pode, eu opero muito câncer de pele em orelha, uma quantidade, imensa maioria em homens, porque o cabelo protege muito do sol na orelha. Então, câncer de pele em orelha é uma realidade. As pessoas esquecem de botar filtro solar na orelha, lembrar de botar no pescoço também, que as pessoas esquecem. Lábio inferior, botar nos lábios. Então, essas áreas são áreas muito expostas ao longo da vida. Então, são áreas que merecem uma atenção especial. Que recomendações que o senhor daria para quem trabalha exposto ao sol? Eu acho que nada substitui uma proteção física, tá? Proteção física é a pessoa usar um chapéu, usar uma camisa, eventualmente uma camisa de manga comprida, se for o caso, mas uma proteção física. Qual é a vantagem da proteção física? Primeiro que ela não sai, ela está sempre lá com você. O filtro solar você aplica, ele é bom, mas ele sai com água, sai com suor, você tem que reaplicar, a proteção física está sempre ali. Então, eu acho que se você associar os dois é o ideal. Você acha que quem tem pele morena e negra precisa usar filtro solar? Eu sou moreno, né? Jamais usei. Estou no sol há mais de 15 anos já. Com certeza, o sol atinge a nossa pele de forma igual, né? Não tem diferença quanto a isso. Essa pergunta é muito boa, porque numa sociedade como a nossa, em que tem uma variedade tão grande de tons de pele, uma miscigenação tão grande, tem pessoas que têm uma proteção maior, outras com uma proteção menor. Se você pegar uma pele de uma pessoa muito clara e uma pessoa mais morena, o número de células que produzem melanina é a mesma. Mas a pele morena produz muito mais melanina, e a melanina é um filtro solar natural, que confere proteção. Então, uma pessoa com menos melanina tem que ter mais cuidado, ela é mais vulnerável à radiação ultravioleta do que alguém que tem mais melanina. Obviamente, depende de quanto sol a pessoa toma, quais são os hábitos de vida dela, e então protege agora com a ressalva de que algumas pessoas vão precisar mais do que outras e um pouco de sol também é necessário para a produção de vitamina D. Mas, de uma forma geral, eu diria que sim, precisa. Quais são os tipos de câncer de pele que existem? A gente pode dividir câncer de pele em dois grandes grupos. A gente tem câncer de pele não melanoma, são muito mais frequentes, e a gente tem o melanoma. Os tipos de câncer, qual é o mais agressivo? O tipo mais agressivo é o melanoma, embora seja bem menos frequente, porque ele tem a capacidade de se espalhar, de ir para outras partes do corpo, enquanto que o não melanoma tende a acontecer naquelas regiões e se ele voltar nas próprias regiões, como no rosto e no colo. Tem algum tipo de pele que é um pouco mais frequente do ponto de vista do melanoma, aquela pele bastante clara, olhos claros, aquela pele que fica bastante avermelhada, né? Pessoas com sardas, né? Pessoas ruivas. Embora nenhuma pele, na verdade, nenhuma pessoa está isenta de desenvolver o câncer de pele. Eu acho que essa é a mensagem importante. O câncer de pele, carcinoma de células basais, em geral tem uma mutação ultravioleta, o que indica que foi causado por uma radiação UVB. Mas o melanoma maligno é causado pela radiação UVA através do DNA. Você se expõe muito ao sol? Sim, diário. Você usa protetor solar? Por que você não usa? Não tenho costume, não sei, nunca parei. Pô, hoje eu vou passar protetor, nunca fiz isso. Como é que você se protege? Muitas vezes com protetor solar. Quantas vezes você repõe o produto no seu rosto? 2 vezes ao dia. Você tem medo de câncer de pele?
Tenho, quem não tem, né? Então por que você não usa protetor solar sempre? Boa pergunta. Eu sei que eu deveria, né? Mas a gente esquece, vai passando e... No próximo bloco, nós vamos entender por que é importante usar protetor solar e vamos conhecer a tecnologia que existe em roupas com proteção contra raio ultravioleta, como esse boné, que ajudam a prevenir o câncer de pele. Não sai daí não, que o intervalo é breve. Eu vou dar um mergulho e volto já já. E vamos conhecer também uma nova terapia que utiliza a luz para combater o câncer de pele. É depois do intervalo. No Globo Ciência de hoje, estamos falando sobre os benefícios e os riscos da exposição ao sol. Como se proteger adequadamente dos raios ultravioleta. Existem várias maneiras. Aqui, a gente vai conhecer roupas com proteção aos raios UV. Vem ver. O Lionel é francês e trouxe essa tecnologia para o Brasil. Como é que é isso, uma roupa com proteção UV? Então, isso veio da Austrália, né? Os primeiros a se preocupar em medir a proteção que oferecem os tecidos de radiação UV são os australianos, né? Isso foi a partir dos anos 95, 96 e criaram a norma FPU 50+, que a gente trouxe para o Brasil. Então, o FPU 50+, quer dizer que as roupas que a gente faz filtram 98% da radiação UV, UVA, UVB, né? FPU 50 significa fator de proteção ultraviolenta 50, que é diferente do FPS, fator de proteção solar. O FPU é para tecido, o FPS é para o protetor solar, né? Lionel, qual é a tecnologia que existe por trás desses tecidos? Então, numa camiseta desse, o fio, ele tem um componente que se chama o dióxido de titânio, né? Dióxido de titânio. Dióxido de titânio, que é um componente que é usado também nos protetores solares, porque ele tem a propriedade de bloquear a radiação UV, né? Então, quando você faz uma trama bem fechadinha com aquele fio, você consegue um tecido que vai ter aquela proteção, né? E vai ser fresca, leve, agradável de ser usada no sol, né? O que é fabricado aqui com esse tipo de tecido? Quer dizer, quase todo tipo de roupa e acessórios que a pessoa possa usar, né, num dia de sol, para passear, para praia, para esporte, para tudo, né? A doutora Silvia Ipiranga é dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Quem é que deve usar esse tipo de tecido com proteção UV? Num mundo ideal, seria interessante que todos pudessem usar. Entretanto, algumas pessoas que têm alguns fatores de risco maiores para o desenvolvimento de câncer de pele se beneficiam especificamente, como pessoas que têm antecedentes de câncer na família, em especial melanoma, e em casos específicos de pessoas se recuperando de alguns procedimentos, sejam eles estéticos ou mesmo médicos, clínicos, em que a proteção é importante. Atletas, pessoas que trabalham sob sol também, e eu acho que crianças também é importante fazer essa proteção, primeiro pela facilidade, segundo pelo aspecto educacional de criar um cidadão consciente sobre a prevenção do câncer de pele no futuro. E para quem não tem acesso a esse tipo de tecido com proteção UV, existem alternativas? Na verdade, todo tecido já oferece uma certa proteção física. A depender do tamanho da trama. Então, quanto mais fechada for a trama, de preferência com duas camadas em sentidos inversos, como é o caso da microfibra, de alguns tecidos sintéticos, já oferece uma proteção maior. E as cores escuras, apesar de esquentarem mais, também oferecem uma proteção maior. Os raios ultravioletas são invisíveis para os olhos humanos, mas alguns insetos, como as abelhas, conseguem enxergá-los. 99% dos raios ultravioletas que chegam ao nosso planeta são do tipo UVA e são absorvidos pela atmosfera terrestre. O raio UVB deveria ser absorvido pela camada de ozônio, mas onde não há camada de ozônio, o raio chega à Terra prejudicando a pele das pessoas. Existe ainda o raio UVC, mas esse é totalmente absorvido pelo oxigênio e pelo ozônio da nossa atmosfera. Quem usa proteção física impede que os raios atinjam a pele.
Além de usar roupas com proteção UV, quem se expõe ao sol deve usar protetor solar. A farmacêutica Mariana Guimarães vai explicar para a gente como é que os protetores atuam. Qual a importância de se usar protetor solar? O protetor solar hoje é imprescindível, ele tem que fazer parte da rotina diária de todo mundo, tanto quanto escovar os dentes. Você acorda de manhã, escova os dentes e passa o protetor solar, porque ele vai te proteger de toda e qualquer radiação que você se expõe ao longo do dia. O que o raio UVA e o que o raio UVB causam na pele? De uma forma bem simples, a radiação UVB, ela é responsável pela queimadura. Você fica com aquela vermelhidão, com aquela dor. É uma queimadura superficial. A radiação UVA, ela é uma radiação que tem uma penetração maior. Você não vai ver, no momento, o dano que aquela radiação vai causar. Mas, a longo prazo, você vai ter o processo de envelhecimento e também um comprometimento das células que pode vir a causar o câncer da pele. E esses números aqui que a gente vê nas embalagens, né? O 30 FPS, 40, 50 FPS ou até acima. O que é isso? O FPS, ele é o fator de proteção solar. Ele fala diretamente da proteção UVB. A proteção UVA, ela vem pelo PPD. E ele normalmente é indicado por esse UVA com o círculozinho em volta. Hoje, a Anvisa preconiza que todo o filtro que tem que ter um equilíbrio de UVA e UVB. Né? O valor do VA ele tem que ser 1/3 do VB. Então, por exemplo, esse filtro que tem um FPS 30, ele tem que ter, no mínimo, um UVA de 10. Então, Alexandre, aqui a gente tem a linha de produção dos nossos filtros. A gente pode ver aqui o FPS, que é o fator de proteção UVB. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui de casa. O FPS 50, nesse caso. né? E também indicando que ele tem a proteção UVA pelo símbolo do UVA com a bolinha. Tem diferença entre protetor solar e bloqueador solar? Bloqueador é um termo que a gente não usa mais, né? A Anvisa proibiu. Então você vai ter diferenças de índice de proteção. Mariana, como é que a gente sabe o ideal? Por exemplo, eu tenho a pele negra. A cor da pele tem alguma coisa a ver com esses números ou não? A pele negra tem sim uma resistência maior à radiação, mas isso não significa que você tem que usar um filtro menor. O que vai determinar a escolha do filtro é sim a sua rotina, o seu dia a dia, o tipo de exposição que você tem. Se você trabalha ou você tem uma rotina dentro de casa ou dentro de um ambiente fechado, você pode usar fatores de proteção entre 30 e 50, que é uma proteção considerada alta. Para pessoas que têm uma rotina mais externa, você tem que entrar com uma fotoproteção altíssima, que são os filtros acima de 50. Os protetores solares são substâncias químicas que podem atuar sobre a pele, absorvendo, refletindo ou espalhando os raios solares. Os protetores podem ser químicos ou orgânicos, físicos ou inorgânicos. Os protetores físicos atuam refletindo os raios ultravioletas. Já os químicos agem absorvendo a radiação por um processo fotoquímico. O sol, para mim, sempre faz bem. Faz mal quando ele não vem. Depois de um certo horário, você já tem que ter um certo cuidado, entendeu? Para evitar o câncer de pele e outras coisas mais. Antigamente, quem estava falando sobre esse câncer de pele? Hoje em dia é a coisa mais conscientizada, né? Eu não gosto de filtro solar, ainda mais no nariz. Não gosta? É, mas passa. Não gosta, mas passa. Apesar de que eu aprendi muito que sol ajuda bastante, só é preciso o sol. Mas com dosagem, né? Dosagem. O sol, na medida certa, pode ajudar a resolver vários tipos de doenças, como a psoríase e vitiligo. Mas como dosar o sol? Essa clínica dermatológica no Rio de Janeiro realiza fototerapia, que utiliza a radiação ultravioleta para o tratamento de algumas doenças. Doutor Absalom, o que é a fototerapia? A fototerapia é um procedimento que foi aperfeiçoado a partir do conhecimento empírico do efeito da radiação do Sol sobre a doença e sobre a saúde. Isso começa na 18ª dinastia do Egito, cerca de 1360,
onde eles inauguraram o tratamento do raquitismo, expondo crianças ao sol. No início dos anos de 1900, foi então produzida a primeira lâmpada de ultravioleta artificial. Essa aqui é o Excimer Light para tratamentos localizados. A luz sai desse quadrado para irradiar pequenas áreas, porém em grande intensidade. Como é que a fototerapia age no organismo de uma pessoa? A beleza da fototerapia é exatamente que parece ficção científica, porque o sangue passando pela pele, passa todo o sangue corporal. Aquele fóton, imaginemos uma bala perseguindo o bandido no meio da multidão. Então a fototerapia ela tem uma seletividade, ela vai no que é ruim. Exatamente. Quem se expõe ao sol profissionalmente ou em momentos de lazer precisa se proteger, seja com creme, seja com roupas e, de preferência, usando óculos escuros com proteção ultravioleta. São invenções simples e eficientes que ajudam a prevenir o câncer de pele. E o ideal é não se expor ao sol no período entre 10 da manhã e 4 da tarde. Se cuide e até a próxima! As pesquisas não param. Os cientistas estão sempre em busca de uma novidade que facilite a nossa vida. E você, está pensando em melhorar de vida? Quem sabe você também sonha em abrir um negócio, assim como boa parte dos brasileiros? Ainda hoje, no Globo Universidade, a gente vai ver as opções para quem quer ser um empreendedor. Depois do intervalo, o nosso assunto é lixo. Pois é, jogar lixo no chão no Rio de Janeiro agora dói no bolso. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto, já já. Agora jogar lixo na rua é igual a jogar dinheiro no chão. Quem é pego, por exemplo, jogando uma lata de refrigerante na rua tem que pagar uma multa de R$ 157. Você jogaria dinheiro fora? Parece uma pergunta absurda, né? Ninguém sai por aí desperdiçando dinheiro. Será que não mesmo? Quando alguém joga lixo na rua, por exemplo, será que pensa no quanto isso custa e no impacto que isso traz para a cidade e para o meio ambiente? Infelizmente, nem sempre pensa. Então, como conscientizar as pessoas para o problema do lixo? O Rio de Janeiro apostou no projeto Lixo Zero, que multa quem joga lixo no chão, uma medida radical. Mas o que será mais caro? A multa ou o custo que o lixo mal descartado gera para a cidade? A gente descobre agora no Globo Ecologia. A letra da música diz: o Rio de Janeiro continua lindo. Mas deveria dizer: apesar de tudo, continua lindo. Porque basta a gente prestar um pouquinho de atenção para perceber que as ruas da cidade maravilhosa ainda são tratadas como lata de lixo por muita gente. É garrafa plástica, papel, bituca de cigarro, latas, entulho, cocô de cachorro, gente, móveis velhos e todo tipo de objetos são descartados como se o espaço público fosse um verdadeiro lixão. Olha aqui, R$ 157. Que tal jogar esse dinheiro no lixo? Tá achando que é brincadeira? Pois saiba que não é não. A Prefeitura do Rio de Janeiro começou a multar em agosto de 2013 quem descarta lixo na rua. Agora jogar lixo na rua é igual a jogar dinheiro no chão. Quem é pego, por exemplo, jogando uma lata de refrigerante na rua tem que pagar uma multa de R$ 157. O valor da multa varia de acordo com o volume de lixo descartado. Para lixos menores, que tenham até o tamanho de uma lata de refrigerante, R$ 157. Quando o volume do lixo jogado na rua for de até 1 metro cúbico, a multa sobe para R$ 392. Para ter uma ideia deste volume, basta imaginar uma caixa d'água de 1.000 litros. Acima desse volume, a dolorosa vai ser de R$ 980, podendo chegar até R$ 3.000 no caso de depósitos irregulares de grande quantidade de entulhos. Eu não sei se você se lembra, mas há alguns anos o motorista não tinha o hábito de usar cinto de segurança de jeito nenhum. Sabe o que causou essa mudança de hábito? Uma intensa campanha educativa e um fator bem importante: o bolso.
De acordo com a Prefeitura, o objetivo da campanha Lixo Zero é fiscalizar para educar. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Doni, sou fiscal da Colômbia. Só acabou de cometer irregularidade 3273, artigo 82. Jogar um papelzinho de bala no chão. O valor por ter lançado esse papelzinho de bala no chão é de R$ 157. Ele vai estar imprimindo para o senhor a sua via. A partir do momento que ela sair, o senhor tem até o dia 10 do próximo mês para recorrer. Não recorrendo, seria incluso na lista de credores da SPC e Serasa. O programa Lixo Zero, ele tem por objetivo principal provocar uma mudança de comportamento no carioca. A gente fazendo estudo e observando quais eram os maiores impactos que a gente tinha no problema do lixo, um deles, um grande, era uma questão de comportamento, que era o lixo no chão, era o lixo colocado para coleta fora de hora ou de forma inadequada. Então a gente buscou uma alternativa de como é que a gente poderia resolver esse problema. A gente viu que o cinto de segurança, a partir do momento em que ele teve multas efetivas e fiscalização, as pessoas passaram a usar. E o mais interessante, hoje ninguém precisa mais ser multado para estar usando o cinto de segurança, já é automático. A gente acredita que com lixo vai ser a mesma coisa. O Globo Ecologia vai fazer uma pequena experiência durante o programa, só para dar uma noção do rombo do nosso bolso se continuarmos a jogar dinheiro, aliás, digo, lixo no chão. Você tem o costume de jogar lixo nas ruas? Não, costume não tenho, mas eu já joguei, né? Às vezes comia um doce, porque eu não sou de comer mesmo as coisas na rua. Mas depois dessa lei, a latinha de lixo agora virou minha bolsa. Você acha que o programa Lixo Zero, que multa as pessoas que jogam lixo nas ruas, funciona? Acho que funciona. Eu tenho uma prima que já foi multada por estar jogando guimba de cigarro. E por ser uma pessoa próxima, se a gente já falir, vou prestar mais atenção. Você acha que a multa é a única maneira de conscientizar a população? Ou você acha que deve existir um programa de educação? Acho que desde a época da escola, desde criança, tem que ser formada essa cultura de conscientização da rua. As pessoas não devem não jogar só porque, vou pagar multa. Tem que ter consciência para deixar a cidade limpa, porque o que é nosso tem que ser preservado, né? A cidade do Rio de Janeiro tem um verdadeiro exército de garis. São mais de 14 mil funcionários. É sobre eles que recai o trabalho de limpar a sujeira jogada nas ruas. E quem paga essa conta? Somos nós. A multa para quem joga lixo nas ruas já é uma realidade em muitas cidades do mundo, como por exemplo Miami, nos Estados Unidos, Dubai, nos Emirados Árabes, Cidade do Cabo, na África do Sul, Dublin, na Irlanda e na capital de Singapura, a cidade da Ásia considerada a mais limpa do mundo. Eu tinha um setor, né? 3 ruas para cada funcionário varrer. Então, quando eu terminava de fazer aquela rua, limpar, a rua que eu tinha acabado de varrer já estava toda suja de novo. Aí o que eu fazia? Eu ia, terminava as 2 ruas, voltava na primeira de novo, limpava e assim, consecutivamente. Quando terminava o meu horário, nem parecia que eu tinha varrido. Quando a gente estava varrendo, as pessoas jogavam lixo no chão despreocupadamente. Ainda eu tinha a ousadia de comentar assim, poxa, a gente não jogar lixo no chão, vocês não vão ter trabalho. Em 2012, foram recolhidas 1.200.000 toneladas de lixo em lugares inadequados. Isso daria para encher 3 maracanãs de lixo. O custo dessa limpeza, R$600 milhões. Você pode dizer que existem lugares que nem têm lixeiras à disposição, que quando tem, já estão lotadas de lixo. Mas isso também não é desculpa. No Japão, por exemplo, é difícil encontrar lixeiras nos espaços públicos e mesmo assim, as pessoas não jogam lixo nas ruas. Infelizmente, jogar lixo nas ruas é um mal que atinge a maioria das grandes cidades brasileiras. A cidade de São Paulo também sofre com isso. O que será que os paulistanos acham de multar quem joga lixo nas ruas? Eu acho que só multando mesmo o pessoal vai se conscientizar. É, tem que multar mesmo. Quando dói no bolso, aí o cara sente, né? Em
Em São Paulo, só na varrição das ruas são coletadas 288 toneladas diárias de lixo. O trabalho é feito por cerca de 13 mil funcionários e 660 veículos, ao longo de quase 8 mil quilômetros de vias. E tem também os chamados serviços complementares de limpeza, que inclui, entre outros, a remoção de entulho, limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo, higienização e manutenção de lixeiras. Os serviços de limpeza e coleta de lixo custam para a cidade cerca de R$1 bilhão por ano. Em São Paulo não há multa para quem joga lixo no chão. Quando você joga o lixo de forma inadequada, né, você acaba fazendo com que esse resíduo ele vai parar num córrego, ele vai parar em bocas de lobo. No momento que você tem as chuvas, você acaba tendo um entupimento, alguns pontos de alagamento da cidade, exatamente por conta dos resíduos que entopem as instalações das bocas de lobo. O Ministério do Meio Ambiente fez um estudo com o IPEA, que avalia que o país gasta anualmente da ordem de R$8 bilhões por ano por não reciclar o que tem de potencial, só considerando 5 cadeias. A cadeia de plástico, papel e papelão, metais, alumínio, né, e celulose de uma forma geral. Ao não se reciclar, e portanto o lixo não ser reciclado, você acaba indo na natureza, extraindo mais matéria-prima para usar um produto, e esse produto depois ele vira resíduo e vai para o aterro. Então você acaba extraindo matéria-prima da natureza pelo fato de você não reciclar. Guimba ou bituca de cigarro também é lixo. Por isso, por menor que seja, guimba jogado no chão também vale multa no Rio de Janeiro. Isso também acontece se você jogar uma garrafa PET como essa daqui na rua. Aliás, que tal a gente descobrir o que acontece se a gente descartar essa garrafa no lugar correto? E depois do intervalo a gente vai também conhecer o Instituto Doe Seu Lixo, da atriz Isabel Filardes. A gente vai ver o trabalho da instituição para gerar soluções sustentáveis para o descarte de resíduos. Você não vai perder, né? A reciclagem é uma das peças-chave para enfrentar um dos maiores desafios ambientais atuais, o manejo sustentável do lixo. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, produz aproximadamente 7 mil toneladas de lixo por dia. Deste total, apenas 1,4% é reciclado. Dos 162 bairros da capital fluminense, somente 44 contam com a coleta seletiva. A frota de caminhões para este tipo de serviço é composta por 24 veículos. Separar o lixo e fazer a coleta de forma adequada são etapas muito importantes, mas isso não é tudo. Você sabe o que acontece com o lixo separado depois que ele é coletado? Você sabe onde descartar lixos como isopor, óleo e pilhas? O isopor, existe uma técnica de reaproveitamento, mas a escala ainda não justifica o processo ser economicamente viável. Os óleos e gorduras de origem culinária já estão sendo aproveitados, inclusive nós licenciamos recentemente uma unidade que vai fabricar, a partir do óleo usado, o biodiesel para o ônibus que vai transportar os nossos jogadores na Copa do Mundo. A questão das pilhas e baterias, viabilizar essa logística é um pouco mais complexa, porque nós temos as pilhas fabricadas no território nacional, que são passíveis de reaproveitamento, só que nós temos muitas pilhas importadas e que nem sempre chegam pelos caminhos oficiais ao Brasil, e dessa forma, no conjunto do recolhimento, inviabiliza uma solução economicamente viável para aqueles fabricantes, aqueles importadores oficiais. E no caso da nossa garrafa PET, você sabe o que acontece quando ela é descartada de forma correta? Depois de completar o seu trajeto de coleta, o caminhão leva sua carga para uma cooperativa, onde o lixo vai ser separado e classificado. Olha aí a garrafa que eu descartei. Quer dizer, eu acho que é uma dessas daí. Elas são separadas por cores. Depois, são prensadas e reunidas em forma de fardos. O Instituto Doe Seu Lixo foi fundado no ano de 2003 pela atriz Isabel Filardes e pelo seu marido, o gestor ambiental Júlio César Santos. Seu objetivo é conciliar desenvolvimento, geração de empregos, aumento de renda e da qualidade de vida dos catadores e redução dos impactos ambientais, buscando soluções sustentáveis para o descarte do lixo. O Instituto Doe Seu Lixo foi criado
para que a gente pudesse modificar a realidade socioambiental do Rio de Janeiro. Os catadores são fundamentais para que a gente faça uma coleta seletiva de excelência. A gente não pode pensar em coleta seletiva, em sustentabilidade, falando de lixo, sem incluí-los. Eles já fazem esse trabalho. O que a gente fez, na verdade, foi dar um upgrade no que eles faziam e dar mais dignidade ao que eles estavam fazendo. A importância social do projeto não é só a modificação da vida dessas pessoas que realmente precisam desse trabalho, sobrevivem dele. É, na verdade, mudar o olhar da sociedade. A sociedade tem um olhar muito pejorativo em relação a eles. Sabe? Eles não conseguem entender que eles estão fazendo um bem comum. Então, na medida que a gente inclui e coloca-os dessa forma, modifica o olhar de toda uma sociedade. Nós estamos acompanhando o caminho da nossa garrafa PET. Nas cooperativas chegam todos os tipos de materiais e eles são separados e classificados com critérios específicos para cada um deles. Eu não sabia, por exemplo, que no caso das garrafas PET, a separação é feita pela cor. Você sabia? As garrafas PET, elas são separadas pela cor exatamente para agregar valor. Quanto melhor selecionadas pela cor e por qualidade, ela agrega mais valor e você consegue gerar mais renda para as cooperativas. Todas essas garrafas de PET pós-consumo, elas são armazenadas, prensadas, transformadas aqui em flocos. Esse flocos é armazenado em big bags de 500 quilos, né? E daí é encaminhado para a indústria de transformação, onde vai se transformar em resina e depois em pré-formas. E após a pré-forma, elas são injetadas outra vez, transformando em garrafa. É o ciclo fechado da reciclagem da garrafa PET. Garrafa volta a ser garrafa infinitas vezes. Hoje nós reciclamos aqui 50 milhões de garrafa PET todo mês, tirado das comunidades, projetos sociais, de cooperativas de catadores. E nós damos destinação a 50 milhões de garrafas PET que poderiam estar jogadas nos lixões, né? Que equivaleria a um Maracanã cheio de garrafa PET. Nós poupamos o meio ambiente, preservamos os recursos naturais com a sustentabilidade da garrafa PET, com esse processo bottle-to-bottle, garrafa volta-se garrafa. 50 milhões parece bastante, não é? Bom, é e não é. Para uma só empresa é, mas quando se pensa no país como um todo, não é. Para se ter uma ideia, no Brasil são produzidas 9 bilhões de garrafas PET por ano. Mesmo estando entre os líderes mundiais de reciclagem de PET, o país ainda tem muito chão pela frente. Somente cerca de 57% das garrafas PET são recicladas. Isso quer dizer que quase 4 bilhões de garrafas ainda são descartadas na natureza. A boa notícia é que o crescimento do volume reciclado está muito acima do aumento da produção de novas embalagens. Ou seja, temos cada vez mais embalagens recicladas no mercado. Os números não mentem. A indústria de reciclagem de PET já tem um faturamento anual acima de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Este crescimento só tem sido possível por causa do aumento das indústrias interessadas na utilização do material reciclado para fazer novas embalagens. A tecnologia que foi desenvolvida de forma pioneira no final do ano passado, ela permite que qualquer PET, independente da cor, do formato, do fabricante, do tamanho, ele vira 100% matéria-prima para um novo produto. Quando a gente troca para uma forma como essa, feita de material reciclável, a gente tem economias aí de 70% de uso de energia, 20% de água, sem falar no petróleo que você deixa de tirar, de utilizar, que você também tira do ambiente, resíduo que poderia se transformar em lixo e trazer uma série de outros malefícios para o meio ambiente. Você já deve ter ouvido falar, mas não custa repetir. Abandonada na natureza, uma garrafa PET pode durar mais de 100 anos. Por isso é muito bom saber que a logística reversa está avançando no Brasil. Peraí, estranho o nome? Logística reversa. Não se assuste, eu explico. Logística reversa é exatamente esse processo que acabamos de ver, acompanhando a reciclagem de uma garrafa PET. É todo o caminho percorrido por um produto já utilizado até ele voltar novamente à cadeia produtiva como matéria-prima. No caso, nós vimos uma garrafa que volta a ser garrafa. Mas existem casos em que um produto é reciclado e utilizado por indústrias como matéria-prima para fazer outras coisas completamente diferentes. Os carros nacionais, por exemplo. Tem PET reciclado nos carpetes, nos forros do teto, nas tampas do bagageiro, nos para-choques e outros componentes.
Desde 2010, nosso país tem uma lei específica para o tratamento dos resíduos sólidos. Um dos seus objetivos é acabar com os lixões, substituindo-os por aterros sanitários que só receberão aquilo que é considerado rejeito, sem nenhuma outra utilidade possível. Com esta lei, a reciclagem e a logística reversa ganham importância. A Política Nacional de Resíduos determina que uma tipologia de resíduos que necessitam voltar para os seus produtores após o uso pela população, eles necessitam de um descarte especial. E esse descarte é de competência de quem fabrica o produto, de quem importa aquele determinado produto. E, nesse sentido, nós precisamos organizar todo o fluxo para que as embalagens, as pilhas e baterias, as lâmpadas usadas possam retornar aos fabricantes, aos importadores, de forma a garantir uma destinação final adequada. E depois de saber do custo ambiental e econômico do descarte inadequado de lixo e das vantagens da logística reversa, eu pergunto para você, será que já não está na hora da gente assumir que o espaço público não é terra de ninguém, mas sim um lugar que pertence a todos nós? Por isso, jogar lixo na rua, nem pensar. Você não joga lixo no chão da sua casa, joga? Pois é, o espaço público é nosso, é a casa de todos nós. E é preciso cuidar do espaço público e também das pessoas. Ainda hoje no Ação, a gente vai conhecer a história de um inglês que levou isso muito a sério. Ao chegar ao Brasil, ele decidiu dar aulas de música para mudar a realidade de crianças e de jovens carentes. E falando em mudar de vida, já pensou em ter um negócio, abrir um empreendimento? Então, você não pode perder o Globo Universidade, logo depois do intervalo. É rapidinho, fica por aí. E aí eu pergunto, franquia é um assunto que dá um curso inteiro? É um setor que vem crescendo com 2 dígitos ano a ano. Qual é o seu sonho? Uma pesquisa revelou os 3 maiores sonhos dos brasileiros. Em primeiro lugar, aparece a vontade de viajar pelo Brasil. Em segundo, ter uma casa própria. E em terceiro, abrir um negócio. Pois é, tem mais gente querendo trabalhar por conta própria do que numa empresa. E para os que possuem esse espírito empreendedor, hoje nós vamos conhecer as opções que podem ajudar a realizar esse sonho. Uma empresa controlada por profissionais bem preparados, olha, tem muito mais chance de sucesso. Vamos conferir? Agora no Globo Universidade. Essa fábrica de congelados no Rio de Janeiro tem só 1 ano, mas já tem 15 funcionários, 100 clientes e contas no azul. O que é ótimo, porque a maior parte das empresas que abrem no país quebra nos primeiros anos de vida. O começo é crucial. E é momento de dúvidas também. Por onde começar? Que caminho seguir? Uma franquia, de repente uma empresa dentro da universidade? Não sei. Hoje nós vamos apontar algumas direções possíveis. E você vai conhecer trajetórias de quem já deu certo. Inclusive lá, naquela fábrica de congelados. Olha só. Professor, se eu quero abrir o meu negócio, o que eu tenho que fazer? Eu acho que eu nasci assim, nasci com esse espírito de querer não ter chefe. Eu acho que era essa a minha maior vontade. Ser patrão de si mesmo não é tão fácil assim. Quando ele abre a empresa, aí é que os desafios começam. Vem cá, gente. Pode, no meio do expediente, jogar botão, é isso? Bom, poder pode. Deu pra ficar rico? Ainda não. Qual é o seu maior sonho? Essa pergunta foi feita para vários brasileiros nas principais cidades do país. Resultado: a casa própria é a campeã. Desejo número 2, viajar pelo país. E o número 3 é abrir o próprio negócio. Mas tem muita gente começando pelo fim.
Monta primeiro a empresa e a grana que vier ajuda a financiar a casa e as viagens. E o mercado é promissor. O país tem 100 milhões de consumidores, que podem estar à sua espera. No ano passado, 30% dos brasileiros adultos já eram empreendedores. Quer dizer, quase um terço dos brasileiros entre 18 e 64 anos já achou um negócio para chamar de seu. Não é difícil achar opção. É só a gente olhar em volta que vai ver uma série de produtos e serviços que podem ser o ponto de partida para um novo negócio. O problema é a ilusão. É achar que sair de empregado para patrão já é o passo para ver dinheiro brotar que nem água. Porque para isso acontecer, e se vier a acontecer, tem muito sacrifício antes. E é sobre esse sacrifício, professor, que eu quero começar a nossa conversa. Deixa eu apresentar. Esse aqui é o professor Romualdo, um especialista nesse assunto. Professor, se eu quero abrir o meu negócio, o que eu tenho que fazer? Então, o que eu sempre sugiro é planejar. Planejar é uma forma concreta de você evitar erros. Então você estabelece um plano de negócio, onde você vê uma perspectiva futura de quais são as oportunidades que esse mercado apresenta, quais são as ameaças e oportunidades que eu tenho para isso. Tomar todos os cuidados para a gente não ter uma decepção futura. Quais são as dificuldades? Bom, a primeira grande dificuldade de quem deixa de ser empregado é entender que antes você tinha essa responsabilidade compartilhada com os colegas. Agora é tudo com você. Você é o boy, você é o administrador, você é o dono. O segundo problema também é a questão dos órgãos governamentais, onde a gente tem que fazer toda a burocracia de registro. E não pode relaxar, porque o mundo dos negócios é muito dinâmico. Uma coisa que está dando certo hoje, pode surgir um concorrente com tanta criatividade igual a você, copiar algumas ideias, melhorar outras e dar um passo à frente do que você está fazendo, e você tem que se reciclar. Você é coordenador da pós-graduação em gestão de franquias da Escola Superior de Propaganda e Marketing. E aí eu pergunto, franquia é um assunto que dá um curso inteiro? Dá, claro que dá. É um setor que vem crescendo com 2 dígitos ano a ano. É interessante, então, que o primeiro negócio seja uma franquia? Olha, todo negócio envolve riscos, franquia não é diferente. Mas a franquia você minimiza alguns riscos. Num shopping, quase tudo é franquia. Funciona assim. Alguém é dono da marca e determina o que vai ser vendido e como deve ser feito o serviço ali. A ideia é comprada por um segundo empresário, que precisa seguir fielmente o padrão estabelecido. No último ano, o setor de franquias cresceu 16% e hoje emprega 1 milhão de pessoas no país. Um dos alunos do professor Romualdo ajudou a mexer com esses números. Luiz Felipe começou comprando uma franquia. Hoje, junto com o irmão, ele mudou de lado e criou a própria marca. Em 3 anos, a ideia deles já ganhou 9 lojas no Rio de Janeiro. E já ter sido um franqueado ajuda hoje a ser um franqueador? Ah, com certeza. Porque como eu já estive do lado do franqueado, isso me faz entender todas as dificuldades, todos os problemas e me faz ser flexível. E eu entendo que ele precisa dar resultado, porque só ele dando resultado, eu vou ter resultado. E tem uma dica boa aí para seguir, para dar certo? Sim, procurar cursos no Senac, no Sebrae. No Senac, por exemplo, gestão de restaurantes, e a pós que eu estou fazendo de gestão de franquias para gerir bem o negócio. O Felipe abriu mão da carreira como engenheiro elétrico. E o irmão trocou a faculdade de engenharia mecânica pela de gastronomia. O Sérgio hoje é o cara que manda na cozinha. Antigamente a cozinha era meu hobby, né? Eu gostava muito de cozinhar e fazia engenharia. Hoje em dia, com a loja, né, eu mudei. Hoje em dia meu hobby é engenharia, mexendo lá no meu carro que eu tenho em casa. E a cozinha agora é o real, né? O profissional mesmo que a gente faz. Vale a pena mudar aí todos esses projetos de vida anteriores em função de um negócio próprio? Ah, com certeza. É muito gratificante. Eu tenho orgulho do que a gente montou. Já deu pra ficar rico? Ainda não. Quem quer abrir um negócio precisa estar preocupado em responder as 2 perguntas-chave, né? Existe mercado para absorver o produto ou serviço que eu quero ofertar? E quem é o meu cliente? É importante que ele saiba quem é esse cliente, hábitos de consumo, e para isso ele precisa se preparar, ele precisa se qualificar para entender a empresa dentro de um cenário, de um mercado onde ela estará inserida. As universidades também são ótimos lugares para empreender. Você já ouviu falar em Empresa Júnior? Ela é formada só por alunos e vende produtos e serviços para o mercado lá fora.
Só a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem 8 delas, e de áreas variadas, da geologia à educação física. A primeira empresa júnior do Rio de Janeiro fica aqui na UFRJ. Em 1990, um grupo de alunos de ciência da computação resolveu abrir uma empresa de informática. 23 anos e algumas gerações de alunos depois, a EJCM ainda funciona aqui. E a gente vai ver como. Vamos dar uma olhadinha ali no quadro de projetos. Cada papel aqui é uma tarefa em andamento. O negócio tá bombando, hein? A EJCM desenvolve sites e sistemas web, hoje para 17 clientes. Entre os funcionários, só alunos de ciência da computação. E eles se organizam feito uma empresa mesmo. Uns cuidam do departamento pessoal, outros do marketing, do financeiro, tudo separadinho. Você acha que essa é uma experiência interessante para quem pensa em abrir um negócio futuramente? Com certeza, até porque aqui a gente, antes de ser uma empresa júnior, a gente é uma empresa. Então tem toda a burocracia de renovar CNPJ, de trabalhar as partes de finanças, a parte de gestão de indicadores, de metas. Então a experiência que a gente consegue aqui é absurda. Tem muita gente que entra querendo já abrir um negócio, querendo saber como funciona uma empresa por dentro, como funciona todos os trâmites legais da abertura de uma empresa, e elas conseguem essa experiência aqui dentro. Essa empresa aqui surgiu assim. São 5 sócios e os 5 trabalharam juntos naquela empresa júnior. Hoje eles desenvolvem aplicativos para celulares e trabalham pesado. Sim, até quando não parece. Vem cá, gente. Pode, no meio do expediente, jogar botão, é isso? Bom, poder pode, porque faz parte do nosso processo criativo. A gente, para todo aplicativo que a gente tenta desenvolver, a gente tenta viver aquele aplicativo, ou viver como o cliente vai viver aquele aplicativo, aquela realidade. No nosso caso aqui, a gente está brincando, mas faz parte do processo de criação do nosso jogo de futebol de botão. Se não for agora... E aí, então, o que vocês aprenderam aqui que usaram aqui? Então, a gente viu como é que funciona, por exemplo, a força da paletada. A gente dá um movimento para trás e o botão vai para frente. Deixa eu então, ver, posso tentar? Pode, claro. Então aí, o meu dedo é a paleta. Isso, olha lá. Muito bem. Tem um aplicativo que vocês desenvolveram, que já é febre, obra sua, né, Afonso? Que é o Cartola FC. Sim. Deu muito trabalho fazer aquilo? Deu bastante trabalho. Que tipo de trabalho, vai? O primeiro trabalho na concepção dele é de tentar enxergar, entender o que realmente precisava ter dado. O Cartola tem muito dado. Porque o Cartola FC é assim. Você monta o seu time de futebol com jogadores do Brasil todo. E para te ajudar, o aplicativo dá informações sobre o desempenho deles e o preço dos jogadores no mercado. Aí, se eles mandarem bem na vida real, você ganha pontos. E fez toda a diferença ter passado por uma empresa júnior, você acha, Felipe? Com certeza. Na verdade, a gente, por ter trabalhado na empresa júnior, a gente não só fez um laço de amizade, mas também teve a oportunidade de conhecer como cada um trabalha no dia a dia. Né? Normalmente, quando você sai da faculdade com alguns amigos e quer abrir uma empresa, a única coisa que você tem de referência é aquela coisa do fim de semana, do chopp e tal. Na empresa júnior, não. A gente conseguiu ver como o Afonso faz para gerenciar as pessoas que estão abaixo dele, como a Hilde faz para poder, quando recebe uma ordem, quando tem uma tarefa difícil para fazer, ou quando qualquer um de nós reage a essas situações normais do dia a dia. Então isso foi uma prova de fogo, não só para a amizade em si, mas para saber se a gente podia realmente dar esse passo. A Karen foi a primeira do grupo todo a falar assim, não, eu quero ter o meu negócio. Por quê? Não sei, eu acho que eu nasci assim, nasci com esse espírito de querer não ter chefe. Eu acho que era esse a minha maior vontade. E aí a empresa Júnior veio para confirmar isso, né? E hoje estamos aqui, 5 anos depois, já com uma empresa e conseguindo colher já frutos. Eu acho que isso é o mais legal. E vocês acham que, em geral, faz diferença fazer a faculdade antes de abrir uma empresa? Faz toda a diferença. Da base teórica que precisa. A gente não pode ignorar essa base teórica porque ela vai ajudar a gente a fazer a física de um jogo, a medir o desempenho de um aplicativo, toda essa parte que a gente precisa ter para fazer um aplicativo de qualidade. E daqui a pouco, um negócio que tinha tudo para dar errado e deu em prêmio. Você vai ver como um cinema na zona norte do Rio de Janeiro virou caso de estudo e um sucesso absoluto.
Não é fácil conciliar o trabalho da empresa júnior, eu, por exemplo, faço parte de uma, com os estudos na faculdade, porque as duas coisas pedem muito de você. Mas é basicamente uma questão de organização e disciplina. Você tem que organizar bastante a sua grade horária e saber quantas horas você vai dedicar para a faculdade, saber quantas horas você vai ter que dedicar para o trabalho. Você tem uma questão de equilíbrio, você sabe que em dados momentos você tem que se dedicar um pouquinho mais forte em relação às suas atividades acadêmicas e você sabe que algumas horas o trabalho vai cobrar um pouquinho mais pesado. Mas é bem possível, assim, inclusive não é tão difícil quanto as pessoas pensam. É só uma questão de disciplina e organização. Isso mesmo, R$3 a meia e R$6 a inteira. Alô, alô, moradores de Guadalupe, no Rio de Janeiro. Vem agora curtir vendo ou alugo no cinema Ponto Cine. O carro de som fica ainda mais charmoso quando vira cineminha sobre rodas. Aí o povo não resiste ao convite. A travessia, breve nos cinemas. Tem outro chamariz também, né? O preço. R$6 a inteira e R$3 a meia entrada. E por trás do ingresso e do carro existe um conceito de cinema popular. O Ponto Cine surgiu dessa proposta e com um desafio, ser uma vitrine importante para o cinema nacional. O Ponto Cine, quando começou a funcionar em 2006, era um modelo de negócio diferente, desacreditado. Só uma pessoa acreditava. O resto dizia que o mercado não era bom, que o ponto aqui era muito ruim, que as pessoas do bairro não se interessavam por cinema brasileiro. No entanto, vocês viram quanta gente está lá dentro para assistir a um filme nacional. Sinal de que aquela uma pessoa estava certa. Era o Adailton. Produtor cultural, ele cresceu perto de onde hoje é o Ponto Cine. Na cabeça dele não tinha essa de estar remando contra a maré. O povo iria gostar. A certeza era por intuição. Não teve plano de negócios, nenhuma cartilha. Só o risco. E deu em prêmios. 9 até agora. O que te motivava, Adailton? As pessoas. Acreditar que aqui seria possível e que a gente tinha que quebrar esse paradigma, porque eu cresci ouvindo dizerem que as pessoas, os moradores dessa parte da cidade, não tinham condição de assistir a um bom espetáculo, um bom filme. E eu sempre questionava, não tinham por quê? Por questão de bolso ou por questão intelectual? Isso é um preconceito muito grande. Então, quando você oferece um cinema, com aquelas poltronas que você viu, qualidade, um ambiente, uma imagem bacana, um som legal, quando a gente dá dignidade para as pessoas, elas nos devolvem com cidadania. Então, esse é o barato. O advogado é você, ué. Quem tem que saber é você. Quem te apoiou lá no comecinho? Quem apoiou? Olha, na verdade, não teve um grande apoio. Nem a família? Pô, aquele negócio era maluco, tirar isso como maluco. Pô, o cara largou o emprego e agora quer montar um cinema? Não existe. Hoje a coisa é diferente. O professor Rodrigo é um que acredita e apoia. Chegou como pesquisador, virou fã e agora é parceiro. Ele ajuda o Adailton a colocar no papel um projeto de expansão do negócio, porque chega de apostar só na intuição. E você usa isso na universidade de alguma maneira? Sim. A Adailton, sua equipe, tem ido lá na SPM, na nossa sala de aula, falar sobre o modelo de negócio dele. E isso, enfim, tem sido algo muito válido para os nossos alunos aprenderem e discutirem como é que se tem, então, a formação de ações e atividades de relacionamento de uma marca com o seu entorno e também, enfim, o seu público consumidor. Acho que isso é bem interessante. Olha a galera de peso que vem conversar com o público de Guadalupe. Esses encontros têm tudo para fazer sucesso em outras áreas também. Ainda mais agora com o apoio do professor Rodrigo. A gente passa agora a ter um olhar científico sobre o nosso projeto, a gente virando caso de estudo, E também a gente recebe uma consultoria em contrapartida, E a gente consegue sistematizar os nossos processos aqui dentro do Ponto Cine, dentro da empresa, que fica bem mais fácil. Antes a gente batia muito cabeça, agora vem batendo menos um pouco. Espero ainda diminuir essa bateção. A partir de agora, qual seria a sua maior alegria? Que o Ponto Cine fosse replicado.
que ideias, não só o Ponto Cine, mas ideias muito parecidas fossem replicadas, porque nós provamos que o projeto é viável. Então, se a gente levasse isso para outros locais, seria maravilhoso, porque o Ponto Cine é um cinema bandeirante, ele abre picada. Então, o que a gente diz? É um sucesso, acho que é um case. Acho que esse teu roteiro vira filme, hein? Tá aí. Legal. Você gostaria de ser seu próprio patrão? Claro. Bem melhor, com certeza. Poderia eu mesmo tomar conta do negócio, né? Chegaria na hora que eu quisesse. Ia ganhar bem mais, né? Acho que ser empreendedor é melhor, né? Eu prefiro autonomia do que, às vezes, fazer alguma determinada tarefa que talvez não agradasse tanto. Bom, eu ia adorar ser meu próprio patrão, porque não teria que aguentar abuso de ninguém. Desperdiçar menos, aproveitar mais as horas. E ia usar a cabeça para ganhar bastante dinheiro, com certeza. Ser patrão de si mesmo não é tão fácil assim, porque tem muitas responsabilidades, né? Tem a responsabilidade financeira, tem uma responsabilidade operacional, tem uma responsabilidade com os impostos que você tem que pagar para o governo e principalmente com os funcionários que você está lá fazendo a gestão. Meu nome é Rafael Carvalho, tenho 37 anos, sou engenheiro civil e há 1 ano sou dono de uma fábrica de produtos congelados. Eu me formei em engenharia civil na Universidade Veiga de Almeida do Rio de Janeiro em 2003. Dentre os vários cursos de empreendedorismo que eu já fiz, eu destaco 2. O de negociação da PUC do Rio de Janeiro e o Empretec, que é oferecido pelo Sebrae, que foi criado pela Organização das Nações Unidas. Meu primeiro negócio foi uma empresa de engenharia de automação predial, que eu fiquei com ele durante 10 anos e depois desses 10 anos eu resolvi vender a empresa para comprar 2 franquias na área de alimentação. Me apaixonei pela área de alimentação, vendi as empresas e agora montei a minha própria fábrica de produtos congelados, que é onde realmente eu me sinto assim mais satisfeito possível. O desafio do empreendedor não acaba nunca. Quando ele abre a empresa, aí é que os desafios começam. Tanto na parte comercial, quanto na parte de operação, quanto na parte de desenvolvimento da empresa. É a partir daí que começa tudo. Os desafios não acabam nunca. Para a empresa continuar crescendo, a gente está tentando expandir no mercado. E agora vamos vender para o supermercado. Vamos usar essa embalagem e nessa embalagem nós vamos colocar ela a vácuo, que vai ganhar uma sobrevida no produto de pelo menos mais 3 meses. Então em bares e restaurantes ele tem 3 meses, mas para o supermercado vai ter no mínimo uns 6 meses de sobrevida do nosso produto. O que costuma ser mais difícil no meu trabalho é a gestão das pessoas. São características diferentes, são pensamentos diferentes, cada dia tem um problema diferente. Então você, no meu caso, além de eu ser engenheiro civil, eu tenho que ser psicólogo também. Ter feito a faculdade de engenharia foi muito importante para mim, porque a faculdade de engenharia, para começar, ela trabalha muito a matemática. Então a parte financeira para um empreendedor é muito importante. Uma outra coisa muito legal que a faculdade de engenharia ajuda é que você resolve tantos problemas e aprende a resolver esses problemas com milhões de soluções que dentro de uma empresa funciona quase da mesma forma. Primeira dica que eu daria para quem quer abrir um negócio é estudar bastante. Estudar o mercado, fazer um bom plano de negócios e acreditar naquilo que está fazendo. Eu amo meu trabalho porque eu sempre quis ser empresário. Eu sempre quis me arriscar, eu sempre quis ter meu próprio negócio, desde pequeno, quando eu queria ser cozinheiro e montar uma cozinha. Eu amo o que eu faço. Todo esse pessoal aqui tá a fim de ajudar quem quer abrir uma empresa. Então, se é o seu caso, é legal vir até o Sebrae, sentar, conversar, que os atendentes dão todas as orientações em relação aos primeiros passos. Onde você tem que ir, que documentos tem que tirar e o mais importante, se o negócio é viável. O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. É o lugar certo também para buscar cursos, que aqui são voltados tanto para quem já tem, quanto para quem quer ter uma empresa. Alguns dos nossos entrevistados de hoje já fizeram curso do Sebrae. Quem sabe não chegou a sua vez. Quer saber o que é preciso para se tornar um empreendedor?
Acesse aqui o nosso portal globocidadania.com.br e veja as dicas dos nossos especialistas. Boa sorte! No próximo bloco, nós vamos conhecer um músico inglês apaixonado por Villa Lobos, que resolveu ensinar música a crianças carentes aqui no Brasil. Ele ainda criou um festival para que os jovens pudessem mostrar seu talento. A gente conta mais sobre essa história depois do intervalo. Não saia daí que eu te espero aqui. O festival é uma oportunidade para os jovens músicos. Transformar através da música. Todo ano no Rio de Janeiro, músicos de todo o país e também de fora do Brasil se reúnem para um festival de música clássica que já se tornou parte do calendário cultural da cidade. Hoje, a gente vai conhecer a história por trás desse festival. Esse festival foi criado por um músico inglês que vive aqui no Brasil. Inspirado pela ideia de popularizar a música do nosso maestro Villa Lobos, ele resolveu investir em aulas de música clássica para crianças carentes. Da necessidade de mostrar o talento dos jovens músicos, nasceu o Festival Rio Cello. Hoje o projeto deu frutos e algumas gerações que já passaram por ele ajudam a perpetuar a ideia. Quer ver como? Ação! Um violino e um violoncelo. Os instrumentos nas mãos de músicos de continentes diferentes. O ex-aluno é carioca, o professor, inglês. O Ação vai contar a história dessa dupla que hoje faz da música clássica a razão de viver de muitos jovens. David se mudou para o Brasil e hoje atua em projetos sociais. Forma novos músicos. E ajudar as pessoas, espiritualmente falando, da paz, porque a música ela tem qualidades realmente curativas. Nas andanças da vida, conheceu Tiago, hoje um músico revelação. Agora entra em cena o professor Tiago. Vibrem nas notas. Deem sentido a cada nota que vocês estão fazendo. Os alunos são de outro projeto social, o Afro Reggae. O renomado violoncelista inglês David Chill me convida para dar uma volta na Lapa, o bairro boêmio do Rio de Janeiro. Esse aqui foi construído pelos ingleses, não é o viaduto. Que leva água, água para lá em cima. A gente ensaiava aqui 7 horas de manhã todo dia na Fundação Progresso. 7 horas de manhã todo dia. Então, Lapa para mim é o lugar que eu tenho muitas memórias. Na Inglaterra, David fazia parte da orquestra da rede BBC de comunicação. Eu estava no BBC com um trabalho bem assim, para o resto da minha vida. Meu pai até falava: poxa, você não vai largar o BBC, você tem uma pensão para o resto da vida, garantido, sua vida está garantida. David trocou a estabilidade pelo amor de uma pianista brasileira e veio morar no Rio de Janeiro em 1981. Quando eu cheguei, eu era triatlon, eu era salva-vida e na praia nadava, corria maratonas, meio maratonas, bicicleta. O brasileiro leva jeito pra música? O povo que tem mais música na alma e no corpo, com certeza é o mais musical, vamos dizer. Você acha mesmo? De verdade? Senão não estava aqui tanto tempo, não. Eu acho que a gente vai atrás da música, grande inspiração. Então eu venho atrás da inspiração do Villa Lobos. O maestro Heitor Villa Lobos é um dos maiores nomes da história da música erudita no Brasil. Sua especialidade era o violão e, como David, o violoncelo. O Villa Lobos, a grande ideia dele era botar muita gente em corais, botar música nas escolas. Música tem que ser um dos, como chama isso, um dos disciplinas que todo mundo tem que ter na escola. Foi inspirado nas ideias de Villa Lobos que, depois da chacina da Candelária, em 1993, David decidiu dar uma guinada na carreira.
E, né, eu lembro, eu encontrei com uma menina de 5 anos, chorando, não parava de chorar, traumatizado, lógico. A família dela tudo morreu naquele dia, assim. E foi logo depois que eu comecei a trabalhar. Eu não consegui ajudar, porque eu não sou psicólogo, não sou pessoa treinado para isso, não. Mas eu tentei usar música, porque música, como você sabe, tem grandes poderes de curar. O inglês passou a dar aula para crianças carentes. E para que os alunos pudessem fazer apresentações, criou o Festival Internacional de Violoncelos do Rio de Janeiro há 18 anos. A proposta do festival é trazer música de graça para todo mundo. É para levar os grandes artistas de fora, para dar aula, para mostrar, é para levar eles para as comunidades também. Cada ano mais a gente leva eventos para as comunidades. 200 músicos se apresentam nos 15 dias de festival. São artistas do Brasil e do mundo. Na apresentação que acompanhamos, o protagonista é um ex-aluno de David. Tiago Cosmo aprendeu a tocar violino num projeto social apoiado pelo inglês. Agora, comanda a Orquestra de Cordas do Afro-Reggae, um grupo que há 20 anos divulga a cultura e a arte que nasce nas favelas do Rio de Janeiro. A expectativa de participar aqui hoje, Tiago? Tá todo mundo na expectativa, ensaiou muito, trabalhamos pesado para chegar aqui e contribuir com esse legado que o Challenge Encounter tem, que são artistas do mundo inteiro, né? A gente tem a oportunidade de desfrutar desse cenário internacional e de poder mostrar um pouco também da realidade dos jovens que vêm da favela, o ponto positivo, né? O festival é uma oportunidade para os jovens músicos. É muito importante, a gente cria outros aspectos, a gente conhece outras pessoas e a gente vai criando mais cultura a cada projeto que a gente participa. O que representa para um violoncelista participar de um festival organizado pelo David Chiu? Pô, sabe? É tudo de bom. Dá tudo de bom, sabe? Uma emoção, porque é um dos grandes violoncelistas do mundo, sabe? Pra mim ele é o cara, meu herói, sabe? A gente ainda vai falar dessa dupla no programa de hoje. Por enquanto, vale a pena parar para ouvir o aluno e o professor juntos, abrindo o festival. A música Imagine, de John Lennon, cantada pela alemã Caroline, a esposa de Tiago, sugere um mundo em que as pessoas vivam em paz. Tiago nasceu e foi criado em uma comunidade carente de Niterói. O sucesso da carreira de músico permitiu com que se mudasse para cá, para o bairro das Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, e realizasse o sonho de infância, de poder morar de frente para o Cristo Redentor. Tiago teve o primeiro contato com o violino num projeto social na favela da Grota do Surucucu, em Niterói. Eu vi o violino aí, foi assim, muito impactante para mim. Eu fiquei muito curioso de domar aquele instrumento que para mim não fazia parte da minha rotina ali. Eu nunca vi. Eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. Foi amor à primeira vista. A música fez o jovem descobrir um mundo que existia além dos limites de Niterói. Você nunca tinha atravessado a ponte até então, cara? Nunca tinha. Isso eu já tinha perto de 12, 13 anos, cara. E aí, quando eu atravessei, foi para tocar num abrigo aqui na Tijuca, para crianças. E aquilo sempre me despertou, assim, um interesse maior de permanecer na música. Eu vi que a música poderia me levar a lugares que eu não imaginava. E levou mesmo, para o outro lado do oceano. Pô, eu lembro que a emoção só de entrar num avião, né, atravessar o Atlântico. E eu vivia olhando ali o mapa, aquele mapa do avião. Fiquei ali só olhando aonde a gente está agora, onde a gente está, e passamos pela Espanha e tal, e Portugal. Em 2006, foi tocar em Nova York. Isso foi muito grande pra gente estar em Nova York. E lá a gente via, assim, lugares que a gente só via no YouTube ou em fotos. A gente
A sensação é de tô dentro de um filme. No dia que a gente saiu pra apresentação, fazer a apresentação, tinha uma limusine esperando a gente lá embaixo no hotel. E não foi a gente que alugou, ou seja, deram de presente pra gente. Foi nessa época que Thiago conheceu a esposa Caroline. Dava aula no projeto Aprendiz. E o projeto Aprendiz tinha um convênio, um intercâmbio com a Noruega, que era a Oslo Camerata, que iniciaram um projeto. E aí todo ano assim não, mas em 2005 e 2007, parece 2 anos, eles vinham pra cá e davam masterclass e tocavam junto com a gente. Como é que vocês se comunicaram? Então, esse foi o nosso primeiro contato. O primeiro contato 2007. Foi assim, né? Essa típica, você muito distante. Como brasileiros comunica com estrangeiros. Improvisa, né? Não sabe inglês, nada. Eu cheguei na Noruega e falei com uma amiga que é chalista e nós decidimos, nós vamos voltar para o Brasil, vamos voltar para essa favela, Grota do Surucucu, e vamos dar mais aulas para as crianças. Em 2007, começaram a namorar. Uma história com muitas despedidas no aeroporto e reencontros na Noruega e no Brasil. Há 2 anos nasceu a filha Nina. No ano passado, Caroline decidiu ficar de vez no Rio de Janeiro. Para pessoas que não me conhecem bem, o Thiago, todo mundo pensou, agora ela tá louca, né? Como ela vai fazer isso? Né? Eu sou alemã e já todo mundo acha, ela mora em Oslo, que legal, o melhor lugar do mundo. Eu falo, não, eu vou para Rio de Janeiro, eu vou morar na favela. Junto, o casal quer popularizar a música erudita. Levar música para outras comunidades, levar música para outras crianças, apresentar o violino para outras crianças que talvez não tenham um sonho, e pode ser um sonho para elas também, ou uma porta para outros sonhos, enfim. E aí essa é a minha motivação hoje, minha grande missão. No próximo bloco, acompanhamos o Thiago dando uma aula para os jovens do Afro Reggae. Você vai conhecer um pouquinho melhor a história do Thiago, ainda lá em Niterói, depois do intervalo, e vai ver como foi o primeiro encontro dele com a música clássica. O Ação está de volta mostrando como a música clássica está tornando melhor a vida de jovens que vivem em comunidades carentes do Rio de Janeiro. A gente acompanha agora a aula do violinista Thiago Cosmo para esses jovens aqui que são do grupo Afro Reggae. Outra coisa, segundo violino, ó, detalhe, vocês vibrando bem suave e o arco corre um pouco mais, né? O ré às vezes está saindo. Esse quando a voz falha, quando você tem pigarro na garganta. 2 vezes por semana, jovens de diferentes comunidades do Rio de Janeiro se encontram na favela de Vigário Geral, onde fica a sede do Afro Reggae. Vibrato, vibrato, vibrem nas notas. Deem sentido a cada nota que vocês estão fazendo. Qual o desafio de dar uma aula para essa garotada aí? Muitos deles chegam aqui, eu vejo que eles têm os problemas, né, em casa, as dificuldades para chegar até aqui. Às vezes do lugar onde eles moram tem, né, algum tipo de risco, enfim, até mesmo dificuldade financeira. Jonathan sonha ser violoncelista profissional. Ele mora na Baixada Fluminense e pega 2 ônibus para chegar aqui. Vale o esforço? Vai. São 2 vezes por semana? São 2 vezes por semana. 24 reais por semana, fazendo a conta aqui aproximada, 100 reais por mês. Isso, fora também apresentações que tem no meio do mês, sabe? Fernanda teve o primeiro contato com o violino quando tinha 7 anos. Ela decidiu que quer ser médica, mas nem por isso deixou de frequentar as aulas. Você aprende a lidar mais com toda a formação de postura, você aprende a falar, se comunicar melhor com as pessoas.
Como é que é o Thiago, professor? Thiago, ele não é só um professor, ele é um amigo. Sempre tá ali dando força pro pessoal, fala assim, não desistam, porque nada é fácil, mas ele tá ali apoiando a gente, pode ser o que for que aconteça, mas eles estão ali apoiando a gente, isso que eu acho muito legal. Ele passa, nos ensaios também, ele passa muita energia na hora do ensaio. Mas a tônica dessa minha motivação é o amor, a paixão que eu tenho de estar ali e poder contribuir para transformar a vida daquelas crianças e jovens ali de alguma maneira, ainda que pequena, não importa, mas para mim isso tem um grande valor. Hoje, Thiago mora na casa que conhecemos em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, mas passou a infância em Niterói, na comunidade da Grota do Surucucu. Como é que era morar aqui? Eu sempre gostei muito daqui pela harmonia, como eu falei antes, que tem aqui nesse lugar, o companheirismo, as pessoas já ajudam quando falta alguma coisa, você precisa fazer uma obra em casa, tem alguém sempre para ajudar e tal, então é mais positivo, de comunidade. Todo mundo te conhece, né, cara? Todo mundo me conhece. E eu acabei, assim, através da música, da arte, me tornando uma referência para esse lugar e eu tenho um carinho muito grande por cada pessoa aqui. Lembro dele aqui, me zoando no caminho. E aí, ó o Will aí, ó. Cadê o Will, cara? Ó a escola, hein? Vamos pra escola, hein? Fica enrolando não, hein? Já tomou banho já? Você tomou banho já? Não toma não. Fica à vontade. Seja bem-vindo. A mãe de Thiago ainda mora na comunidade, na casa que ele ajudou a comprar junto com um irmão. Morava muito mal, aí tinha até vergonha, entendeu? Uma das pessoas entrou num barraquinho muito precário, não tenho vergonha, porque eu não tinha condição. Aí Thiago tocando, dando aula, né, nos projetos da prefeitura, que ele ficou 5 anos dando aula. Aí pegou, aí meu filho caçula falou assim, minha mãe, a gente vai dar uma casa. Vai dar uma casa pra você, meu filho. Você imaginou que o Thiago fosse um dia virar músico? Olha, vou ser sincera, ele chegou com 13 anos e falou. Eu falei, não, Thiago, isso não dá futuro não. Mas aí quando eu vi que a coisa era séria, trabalho de noite para pagar aula particular. A senhora que não chegou a completar a escola, por que a senhora teve essa visão de que era tão importante os seus filhos terem uma educação de qualidade? Porque é o que eu passei, né? Ai, marca muito. Mamãe. A cultura é importante. Desde pequenininho eu passei para Thiago e Eduardo. E o primeiro encontro de Thiago com a cultura, com a música, aconteceu aqui mesmo. A comunidade da Grota do Surucucu tem 16 mil moradores e fica em Niterói, cidade vizinha ao Rio de Janeiro. Foi aqui que o Thiago nasceu e foi criado. Foi aqui também, na orquestra de cordas da Grota, que o violinista aprendeu os seus primeiros acordes. Então foi exatamente aqui, naquele portão, vocês passaram, que eu, garoto ainda muito pequeno, chegava aqui para pegar chá. Isso aqui não era como está hoje, né? Era muito simples, uma casa bastante simples, não tinha esse segundo andar. Você lembra que ano foi? Foi em 96, 95, 96, que tinha uma caixa d'água e aqui tudo era horta. Então eu vinha pegar erva cideira para minha mãe aqui. E aí foi quando eu vi exatamente nessa posição da orquestra, um quarteto tocando, violino, e me encantei. A Orquestra de Cordas da Grota é um projeto que já tem 18 anos. Nasceu com uma aula de reforço escolar para alunos de uma escola aqui do lado. E em 95, o Márcio Celes começou com 5 alunos dando aula de música. Thiago era um deles? De flauta, e Thiago era um deles. Em 2000, eles fizeram a primeira turnê internacional, foram para Portugal. E depois daí o projeto só foi crescendo. Hoje nós temos aqui 100 e pouquinhos alunos e 10 núcleos de multiplicação. Aqui, na verdade, é um lugar que eu jamais vou esquecer na minha vida, que foi o lugar que eu conheci o violino, eu conheci a música,
Foi o lugar que eu conheci o Rio de Janeiro, o mundo afora, a minha esposa, Caroline, também. Tudo começou aqui, enfim, uma boa parte da minha vida está aqui, da minha história. Minha história é isso aqui. Através da música, os sonhos de David, de Thiago, de Fernanda, do Jonathan, ganham forma, ganham som. Gostou? Perdeu alguma coisa? Então passa aqui no nosso portal globocidadania.com.br. Tudo o que foi mostrado aqui hoje também está lá. E no portal você ainda encontra matérias exclusivas em homenagem ao mês do professor. Confira! O Globo Cidadania fica por aqui, mas na semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá!